Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank e antes de irmos ao menu desta semana quero só pedir desculpa aos senhores espectadores porque o Think Tank era para ter ido para o ar na terça-feira às 17h30, falhámos e tínhamos anunciado também um direto hoje às 16 horas. Já vamos com meia hora de atraso e eu quero pedir humildemente desculpa por isso. O Think Tank também, como sabem, é um programa onde nós semanalmente analisamos a atualidade política e económica e os comentadores de serviço são o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje ainda, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. O que é que temos para si hoje? Olha, atualidade política. Primeiro, continuamos em plena crise política. Em segundo lugar, tivemos uma entrevista esta semana de Luís Montenegro. Tivemos também as eleições locais e das comunidades em Espanha, que foi um terremoto político. E tivemos também mudança de liderança no Bloco de Esquerda. Ora, vamos começar primeiro por Espanha, Joaquim Aguiar, e depois vamos à crise política. O que é que achou das eleições espanholas? Que a Península Ibérica está-se a mexer. Isto é, o sistema político espanhol parecia estabilizado e, subitamente, sem que haja fatores externos que expliquem essa mudança subitamente o sistema político espanhol ficou com uma fluidez que até aqui não tinha mostrado. Joaquim, deixa-me só pedir-lhe para explicar porque é que disse que sem influência exterior, porque estava à espera que houvesse uma influência exterior para mudar o panorama político em Espanha? Não, se houvesse uma crise na União Europeia que obrigasse cada um dos Estados-membros a rever as suas políticas, então percebia-se que um sistema que estava estabilizado, de repente, sofresse uma perturbação. Ora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é mais importante. O que aconteceu foi a desistência de um partido, os Ciudadanos, que diz que não vai competir nas próximas eleições. E, como se isso não fosse suficiente, também os partidos à direita estabelecem uma vontade de cooperação com o Partido Popular, que também até agora não tinha acontecido. E, portanto, essas duas alterações vêm criar um novo quadro de possibilidades onde a vítima poderá vir a ser o Partido Socialista Operário Espanhol e o atual Primeiro-Ministro, que não conseguiu projetar uma imagem para a Espanha que fosse mobilizadora. Joaquim, acabou-se a pulverização política em Espanha e vamos voltar ao bipartidarismo? Vamos voltar se houver disciplina de alianças, porque os partidos que hoje existem, mesmo com a desistência dos Ciudadanos, os partidos que hoje existem vão continuar a existir. Sim, mas houve uma violenta queda do Podemos, aliás, à semelhança do Bloco de Esquerda em Portugal, além do suicídio do Ciudadanos. Né? Eu, pessoalmente, acho que o Ciudadanos acabou no dia em que tirou o tapete ao governo do Sr. Rajoy. Sim, isso é verdade. E quando agora justificam esta desistência como sendo uma oportunidade para reconstruir, já não vão reconstruir nada. Exatamente. Mas o ponto importante é a queda de Podemos com a crise do PSOE mostram que é na esquerda que a fluidez está a ser mais importante. Sim. E isso tem implicações para Portugal. Era aí que eu queria chegar. Porque quais são? Tem implicações para Portugal, porque quer o Partido Popular em relação ao PSD, quer o PSOE em relação ao PS, servem como inspiradores e orientadores e, portanto,
a política portuguesa também vai sentir as consequências desta instabilidade partidária espanhola. O que é que pode ser o efeito na dinâmica portuguesa? Nós continuamos com um PSD que não se consegue afirmar nem projetar em temas com futuro na política portuguesa, e continuamos com um PS com maioria absoluta e que não sabe o que é que há de fazer com essa maioria absoluta. Joaquim, mas e quando o Joaquim diz que o PSD não se consegue afirmar em temas de futuro, mas isso não é um problema geral da política portuguesa? Repara que não há nenhum partido neste momento a falar de futuro. A gente ouve o Primeiro-Ministro toma decisões em cima do joelho para o semestre seguinte. Depois muda de estratégia. O PSD não lhe conheço nenhuma ideia até agora estrutural, mas os outros partidos também não. Isto não é um defeito da política neste momento? Não, é um defeito dos políticos neste momento, não é um defeito da política. A política revela essas incapacidades e é sobre essas incapacidades que nós temos que nos fixar para encontrar resposta para isto. Porque o que se passa na política que não consegue programar o futuro, também se passa na sociedade que, como se vê pelos indicadores de natalidade, é uma sociedade que não tem futuro. E isso é o que nos deve preocupar, porque os fatores de crescimento que existiram no passado desapareceram. E ninguém procurou interpretar porque é que desapareceram. E provavelmente, se encontrarmos um dia a resposta para esse mistério, iremos perceber que nos deixamos iludir com um conto de fadas em que tudo ia correr bem e em que as classes mais desfavorecidas seriam protegidas. Deixamos embalar nessa fantasia e perdemos aquilo que Portugal sempre teve, foi a capacidade para resistir à adversidade e recuperar logo que surgia uma oportunidade de recuperação. Ora, o que me preocupa mais, porque é irreversível, é a decadência da natalidade. Porque, aparentemente, a sociedade portuguesa, isto é, as famílias portuguesas, desistiram de confiar no futuro. E, portanto, não há indicador de natalidade que corresponda a um indicador de otimismo social e de visão do futuro. É aí que está a base da crise política que estamos a viver. Joaquim, deixa-me só interromper para ir ao Jorge e ver também o que é que ele achou das eleições em Espanha e depois já voltamos à questão da crise política em Portugal. Os partidos se quisermos, os partidos do arco governativo tradicionais, os conservadores, democratas cristãos, os liberais e os sociais-democratas, no fundo é por onde a Europa sempre caminhou, foram de repente, diria, seduzidos e ficaram deslumbrados com as medidas ou as ideias woke da extrema-esquerda. Isso tanto é verdade em Espanha, como é verdade em Portugal, como é verdade em quase todos os países, com uma legislação relativamente, eu diria, agressiva para o corpus cultural das sociedades em que se inserem, e a reação dos eleitorados é a que nós estamos a assistir. Ou seja, há um movimento que é inexorável, que é um movimento contrário ao movimento gerado pela extrema-esquerda que chegou ao poder. Em Portugal,
temos o Bloco, em Espanha tínhamos o Podemos. E, portanto, há aqui uma novidade, que é a reação muito negativa que os eleitorados estão a ter em relação a estes movimentos. No caso espanhol, o tema é mais grave porque o primeiro-ministro Sánchez tornou-se como uma espécie de, até olhando para a sua juventude, como uma espécie de amparo num país que tem uma descentralização política. Amparo, eu digo amparo destas novas ideias, num país que tem uma descentralização política muito significativa, em que diria com culturas regionais e autonómicas também muito distintas, com poderes políticos mais desafiantes, controversos. Portanto, foi um primeiro-ministro que foi, no fundo, bombardeado por vários quadrantes, várias regiões, várias tendências. E, portanto, percebe-se que de repente a Espanha faça esta viragem. Isto é importante nós percebemos para Portugal, porque, contrariamente ao que eu vejo na imprensa portuguesa e nos mídias, julgam que o fenómeno, por exemplo, Chega, um partido de protesto, que faz contraponto contra uma extrema-esquerda cada vez mais radical e cada vez mais desligada dos problemas terrenos. Radical e radicalizada. Radical e radicalizada. Este é um movimento que é inexorável. É inexorável porque nós assistimos, não é possível as sociedades estarem a ter um movimento radical de um lado sem esperar que haja um contraponto. E, portanto, a mudança da sociedade são mudanças relativamente lentas. É uma espécie de absorção pelas novas ideias, mas não há... Porque esta esquerda progressista, desenvolvimentista, do homem novo, quando chega, basicamente o que diz é: está tudo errado, o que nós temos é que fazer um novo homem. E um novo homem aqui, um novo homem e mulher, e agora com os géneros a gente já não sabe bem o que é. E, portanto, é uma coisa nova. E depois fazem este argumento, que é um argumento muito sedutor, que é: bom, nós tivemos escravatura e agora não temos. Se tivéssemos descoberto, na altura em que havia escravatura, que ela não faria sentido, nós já não devíamos ter escravatura. Como se a descoberta da novidade e do desenvolvimento fosse uma coisa propriedade de um grupo que se acha iluminado. E, portanto, estes iluminados vão ter aquilo que eu poderia chamar obscuridão. Portanto, com tanta iluminação, alguém vai ter que os apagar. E, portanto, como é que se apagam? Caso concreto, em Espanha, foram apagados. Jorge, mas tu não achas que Pedro Sánchez cometeu um erro ao juntar-se com esta maltinha da extrema-esquerda? Porque são mesmo partidos radicalizados, porque um dos problemas, nós demos conta disso nos últimos meses, é que foi o alinhar num excesso destas políticas de gente doida à extrema-esquerda que afundaram o governo. Por exemplo, a famosa lei CSI, assim é assim, inspirada pelo Podemos, que entretanto levou à libertação de milhares de violadores em Espanha. Ou seja, a própria sociedade mostrou a Pedro Sánchez que não estava de acordo com esta radicalização, copiando as ideias que o Podemos tinha. O Partido Socialista em Portugal fez exatamente de forma igual, ou seja... É verdade. Não foi tão longe, mas fez. Mas o que é que revela dos sistemas políticos hoje? Os sistemas políticos hoje têm uma dificuldade em pensar a longo prazo. Os líderes sentem-se líderes a prazo e basicamente ficam obcecados com as manobras partidárias e com o poder. E, portanto, em vez de conquistarem o eleitorado de forma perene, o que querem é agradar ao eleitorado até que o eleitorado perceba que aquilo é incompetência. E, portanto, o que fazem é vão atrás da última moda. E, portanto, isso de ir atrás da última moda tem um pequeno problema. Ou seja, de repente percebe-se que aquela moda não faz sentido nenhum.
E depois há aqui uma nova realidade com que nós temos também, temos de ter em atenção. A correspondência eleitoral destes partidos relativamente ao espaço mediático não é uniforme, é mais que proporcional, ou seja, os partidos extremados são partidos que têm muito mais vocação mediática do que os partidos do centro, que são... Como se vê com o Bloco de Esquerda. Mas com todos, tanto à esquerda como à direita, é igual. Porquê? Porque são partidos que abanam com a sociedade. Com devido respeito, o Bloco de Esquerda tem mais adeptos na comunicação social do que tem o Chega. Aliás, o Chega não tem. Não, isso claramente, mas Portugal tem um enviesamento à esquerda, claramente, desde a Revolução, porque tivemos sempre uma direita relativamente complexada e inferiorizada. É verdade. E, portanto, isso criou esse problema, ou seja, deu espaço. Se nós repararmos, uma parte significativa dos comentadores de direita são os que a esquerda gosta. São aqueles que fazem os fretes. Não é fazer o frete, é uma esquerda. Nós neste momento estamos eu diria que podíamos dividir isto entre a direita educada e a direita mal-criada. Portanto, a direita educada e a direita bem mal-criada. Porquê? Porque a direita educada foi objeto, eu não gosto de me citar, mas estava a ler uma coisa do António José Saraiva, que escreveu na altura da Revolução, em 75 ou 76, em que ele dizia que os portugueses nem se aperceberam que, se os comunistas tomassem conta do poder, que nós estávamos a caminhar para uma penitenciária ao ar livre. Portanto, era uma penitenciária ao ar livre. E, portanto, foi neste ambiente que se formou o sistema democrático. E que só foi parado por causa aqui do presidente do Joaquim Aguiar dos General Ramalhianos, que, obviamente, participou no exercício de pôr isto numa democracia. Não foi só os General Ramalhianos, foram vários militares, mas ficou no regime político um certo complexo de esquerda. E, portanto, hoje o status quo é dominado pela esquerda, mas vai num caminho um bocadinho vai num caminho perigoso, que é perdeu o norte sobre o que é o exercício do poder. Para que é que se quer o poder? Para resolver problemas. Mas então, se nós começarmos a listar os problemas, nós verificamos que nenhum está resolvido, mas o poder continua a ser exercido. Assim, está resolvido o problema da educação? Não está. Está resolvido o problema da saúde? Não está. Está resolvido o problema das pensões? Não está. Está resolvido o problema da dívida? Não está. Está resolvido o problema da natalidade? Não está. Mas continua-se a fazer política. Mas então, o que é a política se não é para resolver isto? Pois, é a política que dá jeito aos partidos extremados. É dos casos e casinhos, é das questões de género, é das questões ambientais, é das questões climáticas. De repente, nós somos paladinos de resolução de problemas mundiais do qual não temos capacidade nenhuma para resolver. E, de repente, o país está inundado por tudo isto. Claro que as populações, à medida que vão se apercebendo desta incongruência, vão mudando o sentido do voto, lentamente, mas vão mudando. Espanha levou com isso. Quando se olha para a França, quando se olha para a Itália, quando se olha para os países do Norte, a pergunta é, porquê é que aqueles países que chegaram primeiro à democracia que nós, à industrialização, à descolonização, chegaram no fundo mais rápido, estão a chegar mais rápido a uma viragem conservadora? Qual é a razão? Eu diria, em Portugal, como nós chegamos sempre atrasados a todos os momentos históricos, porque somos um povo, vem a seguir. Só estamos a discutir é o tempo. Não estamos vamos ver, o sentido da história vai para uma revolução conservadora, não vai para uma revolução social-democrata nem de esquerda. Porquê? Porque a revolução conservadora o que faz é dizer, vamos voltar às instituições que tornam a sociedade com um edifício estável, vamos olhar para o futuro, não tem uma percepção de que o mundo tem que mudar todo e muito rapidamente. Vamos fazendo as coisas para ir mudando. E onde é que nós notamos isto? Notamos na incongruência da legislação que é produzida versus os resultados dessa legislação.
Eu já não sei quantos PowerPoints é que foram feitos sobre a habitação em Portugal. Já não sei quantos programas é que foram feitos. Já não sei quantas paixões é que houve pela educação e pela saúde, pelo ensino, pela ideia do alto valor acrescentado que o país... Eu, cada vez que vou a uma conferência que mete políticos, economistas e empresários, fico fascinado porque temos um tecido empresarial que vive dos baixos salários e toda a gente vai explicar ao tecido empresarial como é que se deve construir altos salários. E eu pergunto, mas porquê é que os senhores que estão desse lado não se passam para este lado e fazem isso? E ninguém quer discutir a essência do problema, que está, obviamente, no grande regulador da sociedade, que é o Estado. E isto leva-me a uma outra reflexão, que é, e que nós temos que fazer, porque o Joaquim, penso que há uns programas atrás, alertou-nos para os 50 anos de Abril, que vamos comemorar, e que também eram os 50 anos do Estado Novo. E eu comecei a ler tudo o que se fala, ler quase tudo o que se, daquela época. E o que é que... Eu olhava para os números que nós tínhamos na altura da Revolução. Nós não tínhamos Estado na economia. Nós tínhamos uma regulação estatal muito forte, tínhamos um Estado de Direito sem direitos políticos, mas tínhamos um Estado de Direito que funcionava, ou seja, no sentido em que aquilo que há tribunal, enfim, tinha um fim. Nós hoje temos uma justiça que não tem fim, parece que não tem dono, ninguém sabe ninguém é responsável pelos resultados. Portanto, eu começava a olhar e disse, mas espera aí uma coisa, o que é que ficou do Estado Novo, o que é que nós perdemos e o que é que ganhamos? E claramente o tema da liberdade nem vamos discutir, porque é óbvio que podemos estar hoje aqui a ter este discurso, temos ideias completamente contrárias e não temos uma polícia política a perseguir-nos. Mas temos uma outra perseguição hoje na sociedade portuguesa, que é a perseguição dos interesses instalados contra os interesses que querem lutar contra esses interesses instalados, que é o acesso ao poder. Quando eu vejo os casos da política nas câmaras, pergunto a mim mesmo, quem está a fazer isso, obviamente, são as câmaras com privados. Mas algum privado consegue hoje sobreviver sem tentar ultrapassar uma legislação e uma regulação que é uma floresta de alçapões? Encontrar um atalho. Encontrar um atalho. Ou seja, o Estado desenhou-se para criar corrupção na sociedade. E depois isto é como, é assim, à medida que criamos mais corrupção na sociedade, vamos todos voltar para o tema da justiça, para os meios. Então o que é que nós estamos a assistir? Bom, é preciso mais meios porque há mais corrupção. Há mais corrupção porque o Estado não obriga os cidadãos a entrar nesses esquemas de corrupção. Portanto, andamos aqui numa bola de neve, vai sempre a crescer, toda a gente individualmente tem razão, em grupo temos um grande problema, porque ninguém para com o pecado original da corrupção. Portanto, há uma... E por isso é que eu julgo que estas casas e casinhos, estas comissões, estão a desviar o país, ainda que sejam interessantes para a luta política e para a ideia de quem é que deve estar na política, quem tem integridade, como dizia, e confiabilidade, como dizia o Presidente. Eu julgo que isso está-nos a desviar do centro do problema, que é a resolução dos problemas estruturais da sociedade portuguesa. Sim. Não sei como é que o Presidente vai sair disto, porque nós vamos ter eleições em junho europeias. Sim. As comemorações do 25 de Abril são em Abril. Nós vamos ter que fazer uma reflexão até lá mais ou menos séria, sem grandes complexos, porque se começarmos a querer discutir Abril e depois vêm os inquisidores de Abril, os paladinos de Abril, aqueles que foram derrotados pelas forças da liberdade, comandadas por Mário Soares, comandadas por um conjunto de militares, mas que hoje o PS foi buscar porque quer ter o rassemblement toda à esquerda, para ter a maioria absoluta, cujo resultado é este, nós vamos ter que discutir isto. O Presidente da República
eu tenho uma tese, tenho defendido junto dos meus amigos, e já falei isto convosco, até ao final do seu mandato eu vou defender o Presidente da República. Por uma razão simples. Porque ele, neste momento, com uma maioria absoluta, é a única instituição em Portugal que pode fazer um escrutínio, para além, obviamente, da imprensa e da sociedade civil, mas pode fazer um escrutínio com consequências. O escrutínio dele não é igual ao que nós fazemos aqui. Ele, quando começar a decidir, a falar, a agir, vai obrigar a que isto mude. Veremos. E, portanto, eu, nessa matéria, estou mais... Veremos. Estou mais convicto que é por aí que resolve o problema. Eu não estou muito convencido. Mas o Joaquim provavelmente saberá. Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. Esta crise política é explotada por uma manchete do Correio da Manhã que deu conta de uma indemnização de 500 mil euros a uma administradora que saiu da TAP. E de lá para cá nós temos assistido a um verdadeiro rol de surpresas, de amadorismo, de impreparação, de irresponsabilidade, de mentira, mas quando a gente olha para tudo isto, o pano de fundo é sempre a privatização da TAP. O que é que a TAP tem a ver com a crise política? Porque a privatização da TAP não é apenas uma empresa de transporte aéreo, é também uma porta de entrada do setor de turismo. E o setor de turismo tem vindo a ganhar cada vez mais importância na economia portuguesa. Sim. Por falta de outros projetos. Sim. Outro dinamismo de outros setores. Ora bom, mas não é por acaso que no limite do processo regressivo que temos vivido na nossa economia, no limite está aquilo que permite empregar muita gente, mesmo sem grandes preparações do ponto de vista da educação e da formação profissional. Que é o turismo. Que é o turismo. Mas onde se ganha mal, regra geral. Tirando outro, que é onde se ganha mal. Que é o contrário daquilo que o regime anda a dizer, não é? O que não quer dizer que não se possa vir a ganhar bem, desde que se promova a qualidade daquilo que se oferece. Subir na escala de valor. Mas o ponto central é porque é que regredimos para uma economia em que o motor principal é o turismo. Isso só acontece porque perdemos outros fatores de crescimento e que já tivemos. Ora, o problema com o poder político que se acomoda à gestão das ofertas do Estado, que entretém a população, mas que a torna dependente daquilo que o Estado tiver para lhe oferecer, este tipo de círculo vicioso em que o dependente fica viciado na sua dependência e aquele que alimenta a dependência fica viciado nesse tipo de poder e, portanto, precisa de manter tudo orgulhosamente pobre, mas remediado. No fundo, era o projeto para Portugal que Salazar propunha. E esse é o paradoxo deste sistema político que, querendo ser não salazarista, acabou por repetir e reproduzir o modelo que o Dr. Salazar imaginou para Portugal. Porque teve tempo suficiente para imaginar o que queria. E executar. Mas quando Joaquim diz que estamos a repetir esse erro, está a dizer que é este governo ou é o regime em si? Este governo? Que é este governo que está a repetir esse erro ou que está a fazer aquilo que o Dr. Salazar queria fazer?
Ou é este governo ou é o regime em si? O que se passa na política portuguesa é um processo de eterna repetição do mesmo, ou seja, as crises sucedem-se e sempre com os mesmos mecanismos de formação e de resolução. E é isso que torna a situação portuguesa especialmente difícil, porque não basta denunciar o que é que provocou a crise anterior para que ela não se reproduza. Sim. E, de facto, o que se verifica é que, sistematicamente, nós reproduzimos o mesmo tipo de crise. Estamos hoje numa crise de Primeira República. Foi assim que acabou com a intervenção militar e a intervenção dos grupos conservadores formados em Coimbra. Hoje, quando nós fazemos esta comparação, aquilo que mais choca é que a sociedade é completamente diferente, mas os comportamentos e os erros cometidos são exatamente iguais. E, portanto, é uma situação em que o dirigente político não pode invocar a sua inocência, porque aquilo que ele tem à sua frente é aquilo que sempre soube que já tinha acontecido. E, portanto, não pode invocar ignorância. Quando agora temos esta história com os serviços de informação, repetem-se as circunstâncias de outras crises do mesmo tipo. Isto é, ao termos serviços de informação, valorizamos de tal modo aquilo que esses serviços podem fazer, que acabamos por os pôr a fazer aquilo que nós não queremos que fizessem. É o problema de, para encobrir a mentira, é preciso investir tanto em novas mentiras que nunca mais chega à verdade. Tivemos as nacionalizações em 1975, 76. Fizeram-se as privatizações. Alguém fez a história das nacionalizações e a sua passagem para as privatizações? Não. Não. Mas ainda hoje, quando se olha para o caso da TAP, tem de se perguntar: esta crise com os serviços de informações é um efeito da circulação da informação, ou, pelo contrário, é o efeito da necessidade de encobrir essa circulação da informação e tomar decisões sobre a TAP que não possam ser escrutinadas e identificadas em função dos verdadeiros interesses que a privatização está a querer servir. O que o Joaquim está a querer dizer é que há uma história escondida por trás da TAP? Eu estou a querer dizer que quando se tira o lençol ao doente, aquilo que se verifica é que o diagnóstico é muito pior do que aquilo que se tinha dito. E, neste caso, o que é o tirar o lençol ao doente é mostrar o que é que se passou verdadeiramente na privatização, renacionalização e reprivatização da TAP. Porque são tantos os protagonistas, são tantos as histórias explicativas daquilo que se quer fazer com a TAP, que cada uma dessas histórias esconde
a resposta às histórias anteriores. Deixe-me só perguntar ao Jorge se tem a mesma opinião. Não, eu julgo que a TAP, com a TAP nós percebemos porque é que os portugueses cada vez mais ficam desencantados com a política. Vamos aos factos para tentarmos, e sem ir à questão depois dos detalhes e dos casos e casinhos e das verdades, das mentiras. António Costa toma o poder de uma forma quase que uma espécie de um golpe constitucional. Não era tradição o partido menos votado formar governo e ele conseguiu formar o governo com a ajuda do Partido Comunista e do Bloco, cuja contrapartida foi voltarem a nacionalizar a TAP. E é o mesmo António Costa que, depois de ter a maioria e ter esvaziado o poder eleitoral do Partido Comunista e do Bloco, vem explicar que, afinal, a TAP tem que ser reprivatizada. E quando se discute o que se passou neste período, a política quer discutir a privatização original, mas não quer discutir o que José Sócrates fez para que o governo de Passos fosse obrigado a vender a TAP. Portanto, o que estamos a fazer é um jogo de mascarar a realidade. E faz-me lembrar um dirigente socialista que conheceu bem, o Hugo Chávez, disse-me que o Hugo Chávez percebeu as virtudes da democracia e das eleições. Quando eu começo a ter um problema, convoco eleições, ganho e pronto, está resolvido. O Partido Socialista está na mesma lógica. A argumentação, as eleições resolvem o problema da política. Ora, o que nós estamos a verificar é que depois de ter a maioria absoluta, não se estão a resolver os problemas. Então, o que é que ele está a originar? Está a originar um descrédito sobre a democracia política. Porque entre o eleitorado que está capturado pelo Estado, pelos interesses do Estado e que está à roda, até mudar de opinião, passa-se tempo, passam-se anos, passam-se gerações. E, portanto, nós estamos a assistir a um jogo muito perverso. Este jogo é muito perverso e, obviamente, todos os partidos fazem mais ou menos parte dele. Porquê? Porque não são capazes de parar e dizer, espera, isto assim não vai dar certo para nenhum de nós. Porque não vai ser para nenhum de nós no sentido em que nós vamos ter que encontrar novas formas de fazer política. E o cambalhotismo vai a um ponto tal que, e obviamente a imprensa aí é responsável por engolir tudo isto e não estar permanentemente a discutir, em que nós tivemos Marisa Matias, que já dizia que era social-democrata, e agora temos a Santos Silva a dizer que é liberal, tanto como o PSD e o PS. Agora, vocês vejam o que é usar a ideologia para se dizer o que for necessário para se ficar no poder. Qual é o resultado disto? O resultado disto é que as pessoas não acreditam, não é só na questão da abstenção, é um certo, diria, não é desencanto, isto é uma certa resignação, porque nós tivemos ditadura, agora temos democracia, e o que é isto? Portanto, é neste impasse que as pessoas estão a viver. Porquê é que o Presidente da República, eu acho que fez o seu Rubicão em 4 de maio de 2023? Salazar era 26 de maio, não foi? Sim, ou 28 de maio? 26 de maio. Não, 28 de maio de 1926. 28 de maio de 26. Maio tem um significado para Portugal. É o mês preferido. Porque Marcelo Rebelo de Sousa pôs-se do outro lado da barricada do sistema político. Basicamente, se nós agora tirarmos alguns detalhes, o que o Presidente Marcelo disse, um observador com o foco mais elevado, acima de todos, diz: o que está a passar ali é muito vergonhoso. Nada disto faz sentido. Mas são estes senhores que têm maioria absoluta. E são estes senhores que aparecem depois comentadores, historiadores, sociólogos, a dizer: o Presidente não pode dissolver nada disto.
E, portanto, são dois poderes na legitimidade democrática que se opõem, em que parece que o mais fraco é o Presidente da República, porque, obviamente, é um homem só. Não tem a máquina toda interessada no resultado do Partido Socialista. É um homem só, está ali sozinho. Também era um homem só, mas tinha a máquina por trás dele. Mas Mário Soares era um homem do partido. Era diferente. Tinha uma capilaridade dentro do partido que Marcelo perdeu desde que deixou de ser líder, que passou a ser um comentador que criticava tudo e todos. E, portanto, foi sempre uma espécie de um homem solitário, no sentido, apesar de ser um homem gregário, do ponto de vista social, é um homem solitário nessa matéria, porque não tem uma rede que diga que seja indefectível do professor Marcelo. E, portanto, este é o impasse que eu acho que o regime político português tem neste momento. Porquê? Porque nós vamos assistir... eu estava a pensar a questão das comemorações de Abril, porque é que eu estou um pouco centrado nisso. Porque estas já correram mal com Lula da Silva. As próximas, a probabilidade de correrem mal é muito elevada. Porque há quem queira reconstituir a originalidade. Ainda hoje, uma das formas de Camilo de nós percebermos o problema que foi e que é, nós não temos reconciliado as diferentes escolas políticas, ideológicas e doutrinárias saídas da Revolução, é muito simples. É os que usam cravo e os que não usam cravo na cerimónia. A gente pergunta, mas nós não estamos todos a favor do 25 de Abril? Não. Há uns mais a favor do que outros. Não há mais a favor, interpretam aquele dia de forma completamente diferente. Eles acham que são. E ninguém se dedicou, quando o Joaquim há pouco falava nas nacionalizações, ninguém se dedicou a explicar o que é que foram as nacionalizações para o momento que estamos a ver hoje. E ninguém consegue explicar porque é que há deputados que usam cravos e há deputados que não usam cravos. E estamos na democracia por causa da Revolução de Abril. E, portanto, a interpretação... E, portanto, esta luta é uma luta que não é de guerra civil, é óbvio, mas é uma luta escondida e latente na sociedade. Ora, nós ou saímos disto para olhar para o futuro, ou então estamos sempre a fazer uma discussão. A parte interessante que eu vejo nesta crise é mais ou menos como a do Estado Novo. Como alguém disse, eu nunca pensei que a PIDE-DGS em 2 dias perdesse o poder todo. Parecia um poder ilimitado, mas em 2 dias perdeu o poder todo. E quase sem violência. Hã? E quase sem violência. Quase sem violência. A democracia e estes momentos são muito interessantes históricos, porque em 2 dias, num dia, isto pode tudo mudar. E não é preciso fazer nenhuma revolução com armas, nem com mortes, nem com sangue, nada disso. As pessoas dizem isto está tudo errado. E toda a gente vai aderir a qualquer coisa nova. E, portanto, há uma esperança que eu tenho, que é as mudanças históricas, é mais ou menos quando a queda do Muro de Berlim, é quando se vê o que se passou em... As quedas dos muros... Neste momento, qual é o muro de Berlim da sociedade portuguesa? Há um muro, neste momento, entre São Bento e Belém. Sim. Claramente, alguém vai ter que derrubar aquele muro. Porque são pessoas que têm uma visão completamente diferente do que é a política, com legitimidades diferentes. Esse muro vai alguém derrubá-lo. Agora, como é que o derruba para que a sociedade toda ela fique agarrada a quem fez esse derrube? Isso é muito importante que aconteça, e eu julgo que vai acontecer. Quando nós olhamos para o panorama à direita, o problema é um bocadinho mais complexo, porque a direita, sendo mais sebastiânica, menos orgânica, menos estruturada para isso, é mais personalista, fulanizada, nunca tem o líder certo. A direita, todos os líderes do PSD são enxovalhados na praça pública, mais ou menos com os seus inimigos, com os seus adversários, com os seus religionários,
Faz parte do processo. E a parte interessante é todos os sons que vem a narrativa que o PS constrói, é que o PSD não está preparado para governar. Eu a resposta que dou sempre é: e o PS está preparado para governar? Porque nós estamos a ver o resultado do governo. Estava preparado? É que estava preparado, então é das tais coisas. O inimigo quer dizer, o ótimo é inimigo do bom, e o PS pode estar a ver daquela ideia, vale mais o mal conhecido do que o bom desconhecido. É por aí que estão a ir. Mas o problema é que as pessoas vão chegar a um momento em que vão dizer: eu prefiro ir para o desconhecido, porque isto é muito mau mesmo. Mas já está a falar nisso há 7 anos. Não. Há 7 anos o que se falava... Não, eu julgo que... Repara como, apesar de todos este desastre que temos visto nos últimos meses, o Governo continua a ter, o António Costa continua a ter uma taxa de intenção de votos igual à do PSD. Mas, Camilo, vamos observar as democracias mais antigas. A democracia portuguesa realmente é muito recente, é muito jovem. É? A luta política é feita de uma forma muito estranha, ou seja, a demonização do adversário foi algo que aconteceu, eu diria que começa com Cavaco Silva, o Mário Soares participa nisso, e depois vai com José Sócrates. Ou seja, a democracia portuguesa teve um momento em que os homens bons se entendiam para resolver problemas muito sérios da sociedade portuguesa. Mas agora não há homens bons. Agora não. O que há é clubes partidários. Pois é. Eu costumo dizer, a política portuguesa hoje está dominada pelas claques. Vamos imaginar o meu clube, o nosso clube, o Benfica, em vez de ser gerido por uma administração, ser gerido pelo chefe da claque. O futebol deixa de ser futebol e passa a ser um problema de claques. Quem é que faz mais barulho, quem faz mais manifestações, quem é mais agressivo, quem é que fala mais alto. Este é um problema da democracia hoje. Os partidos ficaram as claques partidárias. E estão dentro dos partidos as claques como todos os outros. Este tema da TAP, a ampliação que está a ter, é resultante de fraturas que existem dentro do PS. Toda a gente já percebeu isso. Também são claques partidárias dentro do PS. Uns querem enterrar os pedronistas, os outros querem salvar o Galamba. Portanto, andamos nesta oscilação permanente. Portanto, eu acho que há aqui um tema no sistema político português, neste momento, nós temos este muro, que é um muro que não vai ser fácil de derrubar, porque de um lado está uma sociedade estruturada à roda do Estado com muitos interesses, e do outro lado está um homem sozinho, um homem solitário, que pouca gente tem a coragem de o apoiar de forma diria quase sem condicionalismo. Jorge, mas a verdade é que ele também cometeu muitos erros e que afastou muitos dos seus apoiantes, não é? Mas, Camilo, isto vem com o tema da escravatura. A escravatura foi um erro, mas foi um processo que nós atravessamos. Não há possibilidade da pessoa que está num lugar de decisão não cometer erros. Isso não existe. A questão não é agora não podemos, podemos é condicionar a pessoa para o futuro por causa dos erros que cometeu. Eu digo assim, eu nunca estive de acordo com a aproximação entre o professor Marcelo e o Governo. Porque quanto mais institucional eles forem distantes, melhor, claro, para dar uma ideia de independência, de isenção, com sentido crítico permanente. Mas neste momento o professor Marcelo fez aquilo que todos os portugueses, ou grande parte dos portugueses, percebem que se calhar faz sentido. Joaquim, há bocado o Jorge dizia que nós estamos num processo de transformação, que isto é tudo uma questão de tempo, até a sociedade seguir os mesmos passos que outras cidades lá fora estão a seguir, mas eu não acredito nestas coisas sem que haja uma verdadeira liderança do outro lado. E há pouco o Joaquim, quando estava a começar a sua explicação, dizia que o PSD tardava em afirmar-se. Ora, nós esta semana tivemos uma entrevista de Luís Montenegro, à RTP,
onde ele explicou ao que vinha. Em minha opinião, cometeu um erro quando lhe perguntam pelas eleições europeias e ele admite que se perder por 2 ou 3 pontos percentuais não é uma derrota. Ou seja, um líder nunca pode dizer isto. O Joaquim há bocado quando fez aquela crítica, queria dizer que a liderança do PSD é responsável pelo facto do PSD ainda não aparecer claramente como uma alternativa? Não tenho muita dúvida quanto a isso, tendo em conta o que foi a história do PSD, PPD e PSD, ao longo destes anos da democracia. E comecemos pelo princípio. Quando a ala liberal de deputados na Assembleia da República forma um conjunto integrado e se autodesigna como ala liberal, a verdade é que tinham um pensamento estruturado desde as questões da guerra colonial até às questões do desenvolvimento económico e das políticas sociais. Quando se fala da política de saúde, e sublinha o papel do António Arnaud, é importante não esquecer o que é que foi o papel do Corino de Andrade, de outros ministros da saúde, como, por exemplo, o Armando Bacelar, do PS. Não. Fernando Mendo. Não, Paulo Mendo. E o Paulo Mendo. Ora, esses que construíram a estrutura do que é hoje o Serviço Nacional de Saúde não tinham a concepção exclusivista que hoje alguns membros do Bloco de Esquerda querem para a política de saúde. E pergunta-se, mas porquê é que querem? Para serem eles que oferecem a saúde aos doentes. Eles querem ser proprietários dessa política. Ora, quem quer resolver os problemas da saúde não pode ser o guardião do palácio onde se oferecem os tratamentos. Tem que criar as condições para que os profissionais da saúde possam trabalhar. Eu costumo dizer que quem faz um hospital são os médicos e os enfermeiros, porque são eles que vão responder às necessidades. Ora, este papel que os liberais do PSD tiveram no período de 74 a 80, porque é a partir daí que, de facto, essas políticas arrancam, esse papel poderia hoje ser reproduzido pelo atual PSD, porque essas questões continuam em aberto. Mas agora, com muito mais informação disponível, porque temos possibilidade de comparar o que é que foram os resultados obtidos nas diversas fases da evolução da política de saúde ou da evolução da política social. Quando o PSD não usa esses argumentos para apresentar o que é a sua política de saúde, então está a desperdiçar aquilo que foi a sua experiência ao longo dos anos. Joaquim, mas o problema é que não se limita à saúde, é a saúde e outras políticas. Porque o problema é exatamente igual. Mesmo. Sim. Ora, aquilo que eu queria sublinhar é que os tais deputados da ala liberal que vieram a formar o PPD eram
deputados interventivos para justificar as suas posições. Enquanto que hoje, quando o PSD diz para o PS que já passou o vosso tempo, agora é o nosso tempo, está a invocar uma lógica de alternância que, evidentemente, não tem nenhum fundamento político. A política não é um jogo de dados e para se ver o que é que foi o resultado. Não, a política é um jogo de concessões para fundamentar as ações e os investimentos e depois fazer a avaliação daquilo que se obteve. Com tanta experiência acumulada ao longo destes anos, é incompreensível que o PSD não tenha a explicação das suas posições políticas. Jorge, porquê é que isto está a acontecer? Eu tenho feito, aliás, eu e o Joaquim participámos muito em projetos de natureza cívica a tentar influenciar os decisores políticos para um conjunto de tomada de decisão e que depois eles, à porta fechada e em privado, achavam tudo muito bem quando o processo vai para a praça pública, para dentro do partido, é chumbado. Se calhar a maneira de explicar isto às pessoas é com a guerra da Ucrânia, não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver, mas dá para perceber. Os generais, quando entram em guerra, têm um sistema têm um serviço de informações e têm um serviço de contra-informação. E, portanto, tentam manipular a ideia que se faz na guerra. Mas as ações que estão a tomar no terreno são ações para conquistar. Hoje, a política dos partidos acham que fazer política é comunicar. Sim. Porque têm medo da reação da opinião pública. É verdade, mas não é só. É verdade, mas não é só. É preciso comunicar e as pessoas perceberem que por trás daquela comunicação há uma vontade política. Há um pensamento estruturado. Mas isso tudo é destruído pela comunicação social. O que é que a comunicação social gerou nos últimos anos de políticos? Pessoas que falam bem, pessoas que têm que ter uns currículos inacreditáveis, como eu costumo dizer, Jesus Cristo não passava na primeiro exame, porque não tinha currículo, não tinha mestrados, não tinha doutoramentos. Portanto, constrói-se uma narrativa sobre a qualidade do político e depois nascem esses políticos, eu diria os políticos do status quo, e depois nascem os políticos de linguagem popular. Uhum. Que o quanto mais populista, melhor. Exato. E, portanto, vamos lá ver, os moderados radicais e de bom senso não têm lugar nesta sociedade. Não é possível. Porquê? Porque estão inundados. O PSD tem medo de pôr uma política de saúde à frente porque cai tudo em cima. O PS o que é que faz? O PS, para destruir o inimigo, o adversário, tanto faz nacionalizações como privatizações. Por onde ninguém sabe o que é que pensa. Mas isso é o que os leva a manter no poder. O PSD, que é um partido mais doutrinário nessa matéria, mais reformista, mais transformista, se quisermos, tem o problema de vir dizer o que vai mudar. E as pessoas vão reagir mal. Porquê? Porque a mudança traz sempre um fenómeno de dor, do desconhecido. E, portanto, a escola partidária hoje é uma escola, diria, refém das agências de comunicação e dos mídias. O convite, basta ver quem está nas televisões e que aparece. E, obviamente, são pessoas capazes, mas o discurso é sempre um discurso, como é que eu ia te explicar? Enfim, eu que venho do mundo empresarial, no mundo empresarial, no final do ano, há lucros ou prejuízos. Sim. É uma coisa muito objetiva. A gente pode fazer os discursos todos que quiser, mas depois aparecem as contas.
A política não funciona assim. A política, o resultado, o lucro ou prejuízo não é evidente. Então consegue-se construir narrativas sobre o resultado que está a acontecer, mas que também é um resultado muito difuso. Portanto, nós já tivemos tudo, nós tivemos austeridade, as contas certas não se chamam austeridade. Portanto, eu diria que a nomenclatura que se usa faz diferença. E, portanto, o Joaquim, quando não é se penaliza, mas quando se entristece por não haver isso, é neste momento como está a funcionar a política em quase todo o mundo. E depois, o que eu acho mais fascinante é virem aqueles políticos mais senadores, mais sábios, e depois, porque se nós tivéssemos uma administração pública como nos Estados Unidos, permanente ou a inglesa, sabem que mudam os políticos e as políticas mantêm-se mais ou menos porque é gente preparada, é preciso ver hoje o que é que a política fez à qualidade das pessoas que estão na administração pública. Que enquanto elas não se tornaram escravos dos partidos e dos chefes de gabinetes e dos boys e daquela coisa toda, não descansaram. E, portanto, hoje um funcionário público, até quer ser um servidor público, e que obviamente pode ser de esquerda ou de direita, tem dificuldade em navegar na qualidade, porque o que é privilegiado é a fidelidade. Hoje na política, quando nós observamos... Temos que chegamos ao fim do tempo. Quando nós observamos um conjunto de políticas públicas, as pessoas já não discutem a qualidade da política pública, considerando o diagnóstico e o potencial resultado. É a fidelidade às pessoas que propuseram, assim, a um conjunto... E aos projetos. E aos projetos. Nada daquilo é substancial. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Como viu, passámos pelas eleições em Espanha, a crise política em Portugal, a entrevista de Luís Montenegro e também tudo aquilo que a TAP significa para o regime político. Nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30, mas eu não quero despedir-me sem lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Fique bem, para o final, o pedido de sempre. Coloque um gosto, subscreva e partilhe nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, pois não? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Tenham um grande dia. Eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã.